Ela entrou no carro molhada da chuva, com o moletom surrado e olhar perdido. Parecia mais uma garota fugindo de algo pesado. Mas quando olhou pelo retrovisor e viu os olhos dela brilhando de raiva contida, o motorista sentiu que havia algo estranho ali. Eles querem que eu assuma tudo amanhã, mas eu não pedi por nada disso. Ela sussurrou, quase engolida pelo som da cidade. A cada quilômetro, o mistério aumentava, até que, ao chegar no destino, um portão blindado se abriu sozinho. E foi naquele exato momento que Roberto entendeu quem, na verdade, estava sentado no banco de trás. Chuva fina, insistente, riscava o para-brisa com uma cadência irritante. O limpador rangia a cada vai-vem, como um velho tossindo. Dentro do carro, o cheiro enjoativo de pinheiro silvestre lutava em vão com o odor de roupa molhada e fricção de estofado gasto. O rádio pendia entre um pagode das antigas e a voz metálica do GPS. Vire à direita em 300 metros, interrompendo qualquer tentativa de fluxo. Roberto apertava o volante com uma mão só, o outro braço apoiado na janela semiaberta, que deixava o ar úmido entrar num fio constante, gelado. Os olhos, marcados por olheiras que não saíam mais, se moviam de retrovisor em retrovisor com a precisão de quem já memoriza os erros dos outros no trânsito antes deles acontecerem. Uma moto passou rente, com o escape estourado, cuspindo fumaça. Ele praguejou mais pelo susto do que pela raiva. "Filho da puta", murmurou tirando o pé do freio com lentidão calculada. Na tela do celular enganchado no painel, a barrinha verde no app se aproximava de 99% da meta diária. Só mais uma corrida e ele podia desligar. Só mais uma, e dava para pagar a conta de água que cortava amanhã cedo. Num cruzamento da marginal, o trânsito de repente travou. Ele bufou. Sempre travava ali, naquela curva maldita perto do viaduto. As gotas no vidro ficavam mais grossas. O som de buzinas formando um mantra insano. Motoboys circulavam entre os carros como peixes em cardume, cuspindo palavrões entre os capacetes. Enquanto isso, despiu o paletó encardido que mantinha no banco do passageiro. Ritual bobo. Se achava mais apresentável quando usava aquilo, mesmo que o tecido coçasse. Era o resto de uma vida antiga. De quando usava gravata todos os dias e não precisava implorar para um algoritmo. O banco do motorista já tinha a marca do tempo, um rasgo lateral, o acolchoado aparecendo, mas ele ajeitava um pano dobrado sobre o buraco. Hábito automático, quase um escudo contra a degradação explícita. A menina do último embarque tinha saído no centro, perto de um boteco vagabundo. Pagou em dinheiro e deixou troco. Melhor que cartão, pensou, mas o olhar dela incomodava. Mais uma com cara de quem se perdeu na cidade grande. Ele fazia apostas mentais. Fuga de casa, briga com o namorado, drogas. Roberto julgava, sempre julgava. Era como mapeava o perigo. Enquanto o trânsito andava a passos de caga do bêbado, ele olhou a lista de contas fixadas no porta-luvas com fita crepe. Luz, vencida. Água, vencendo amanhã. Escola do neto, parcelada. Só mais uma, vai. Só mais uma. Murmurou, quase como oração. O celular vibrou com o som agudo de nova corrida. Rua Augusta. Ponto de embarque perto de um clube alternativo. Chuva, noite feia. Ele hesitou. Onde será que essa vai me meter, meu Deus? Mas apertou, aceitar corrida. Entrou na alça da Rebouças com a manobra justa, rodando por dentro, o motor do sedã rangendo ao subir a ladeira. Manteve os olhos nos prédios grafitados, nas figuras encostadas sob toldos. Moleques fumando, meninas de saltos tortos, gente com mais pressa de esquecer do que de chegar a algum lugar. Tocou no rádio buscando distração. Uma voz de radialista anunciava. Mais rumores sobre o grupo Vila Real. O futuro da holding segue indefinido após o afastamento repentino do fundador. Analistas prevêem instabilidade no mercado. Roberto bufou e apertou outro botão. Mudou para M. Ah, vá tomar no cu com esse papo de rico em crise. Esse povo não sabe o que é crise de verdade. Seu estômago roncou.
O pão de queijo da padaria da manhã já era lembrança distante, e a marmita esquecida no porta-malas devia estar virando arma biológica. Mas o foco agora era simples: uma última corrida. Só mais uma, e ele podia ir para casa. Mentira que ele repetia há 3 horas para si mesmo. Na tela, o triângulo azul se aproximava do local de embarque na Augusta. Ele já conhecia ali. Barulho, cheiro de cerveja choca no chão, mendigo dormindo no capô de algum Civic abandonado e o risco constante de passageiro com surpresinha. Encostou com precisão de quem já fez aquilo 1000 vezes. Pisca alerta, trava puxada, olho nos 2 espelhos. O relógio marcava 23h28. Olhou o GPS. O destino final estava como alfinete no mapa. Nenhum endereço digitado. Só um ponto fixo. Ele franziu a testa. Começou. Passos rápidos. Barulho de chuva nos tênis. Uma figura encapuzada se aproximava, moletom encharcado, cara parcialmente escondida. Parecia tremendo, de frio ou do mundo. Roberto destravou a porta de trás com um estalo seco. Boa noite, falou sem ter certeza se era saudação ou aviso. A passageira entrou sem responder. Afundou no banco de trás, o moletom pingando no tapete, e bateu a porta com mais força do que devia. Ele olhou pelo retrovisor e só viu olhos vermelhos demais para uma terça qualquer. Mas não fez perguntas ainda. Ligou o carro, botou a marcha e acelerou. Um pouco mais devagar que o normal. O show tinha começado. O limpador de para-brisas fazia seu ritual cansado no vidro suado, riscando a paisagem chuvosa da Rua Augusta com gemidos metálicos. Roberto ajeitou-se no banco do motorista, estalando o pescoço, os olhos afundados de sono e conta para pagar. Mais uma notificação apareceu na tela do celular preso no suporte barato. Corrida. Praça Roosevelt. Destino, PIN no mapa. Ele franziu a testa. Droga. Mais uma dessas. Sem destino, só encheção. Aceitou. O toque seco do dedo no vidro meio oleoso marcou mais uma tentativa de alcançar a meta da noite. Faltavam R$ 57. Com sorte, talvez essa fosse longa. Ali do carro, ele via a praça como um aquário de desespero juvenil. Gente molhada, com garrafa na mão, casais discutindo, vendedores de bala tentando a sorte no frio. Um motoboy quase rasga o retrovisor ao passar. Roberto xinga, mas nem levanta o braço. Aos 55, esse tipo de raiva já nem sobe. A cabeça da passageira surgiu do nada. Capuz encharcado, olhar quase implorando anonimato. Tênis arrastando poça, moletom pendendo dos ossos. Ela abriu a porta de trás com força demais, clac, e entrou sem dizer um A. Boa noite, disse ele pelo retrovisor. Silêncio. Ela afundou no banco traseiro como quem queria sumir da própria carne. O cheiro entrou junto. Uma mistura de chuva, cigarro apagado e perfume muito doce. Talvez ervanário de camelô. O ar-condicionado, já saturado com o cheiro do pinheirinho New Car, pareceu azedar. GPS acionado. Nenhum endereço. Só um ponto misterioso nos confins da cidade. Você botou aquele PIN no mapa. Isso é aonde, hein? Clara não respondeu. Só ergueu o celular e mostrou a tela. Roberto suspirou fundo. Mais uma dessas almas perdidas tentando desaparecer, pensou. O rádio falava de queda nas ações do Grupo Vila Real, a sucessão incerta após o afastamento do presidente. Roberto apertou os botões e mudou para uma FM que tocava moda antiga. Esses ricos aí, tanta grana e tudo para reclamar. Que troquem logo o chefão, põe outro engravatado no trono. Ficar chorando no helicóptero não resolve nada. Nada. Do banco de trás, só o ruído de uma respiração contida. E entre um semáforo e outro, entre a batida da chuva e o chiado elétrico do rádio, Roberto começava a formular a clássica equação. Menina nova, sozinha, roupa barata, cara fechada. Deve ter fugido de encrenca. Noite difícil, moça. Ainda nada. Mas ela não mexia no celular. Não roía a unha nem puxava conversa. Ficava ali como se existisse num lugar entre os mundos. Roberto viu pelo retrovisor os olhos dela, vermelhos. Tinham chorado recente.
O tipo de olho que ele conhecia. Perda, enrosco, fraqueza. Ele pigarreou nem para disfarçar. Se for algum cara te procurando, sei lá, ex-nervoso, posso mudar o trajeto, avisar uns amigos, não sou herói não, mas sei o que é olhar por cima do ombro. Um estremecer sutil no canto da boca dela, como se um sorriso abortado estivesse enterrado por baixo do ranço. O sinal abriu e ele deu partida. Conforme o carro avançava pelas veias molhadas de São Paulo, a presença da menina no banco de trás começou a pesar. Roberto não sabia o nome dela, mas já dava para sentir. Aquela história ia render. Ou um susto, ou uma lição. Ele só não sabia qual dos dois ainda. Antes que a gente continue, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso aqui tá só no começo. O teto do carro pingava no mesmo ritmo do pisca-alerta que Roberto esqueceu ligado. A chuva engrossava. As gotículas batiam no vidro lateral como dedos impacientes. No banco de trás, Clara parecia ter se afundado ainda mais no próprio moletom, os olhos flutuando pela cidade alagada que escorria do lado de fora. Roberto lançou mais um olhar pelo retrovisor. Havia algo errado ali. Ele sabia, o estômago sabia. Mas o que quer que fosse não era problema dele. Não com o boleto do seguro vencendo na sexta. Oh, você tem certeza que tá indo pro lugar certo? Cutucou, tentando soar casual, descontraído. Ela só assentiu sem levantar o olhar, os olhos perdidos no próprio reflexo distorcido no vidro. Porque, olha, ele coçou a testa, aquela velha coceira de quando precisava dizer algo sensato demais para uma hora dessas. Eu trabalhei em banco, sabia? 27 anos. Vi gente se afundar por não pedir ajuda no tempo certo. Silêncio. Se for treta com ex-família, dívida, eu conheço uns advogados bom e barato, sabe? Tem ONG também. O pessoal daqui da cidade pode até pisar, mas não deixa cair não, viu? Ela deu uma risada breve, seca. Engoliu em seco. Os olhos cansados foram buscar os dele no espelho, pela primeira vez em minutos. Você acha que eu tô fugindo? Olha, não é da minha conta, certo? Ele levantou a mão, defensivo, mas a voz baixou, como quem sente que talvez tenha metido o pé pela boca. Só que eu já levei muito passageiro nessa cidade. Quando a pessoa entra no carro com o mundo nas costas, dá pra ver. Você parece alguém que tá prestes a fazer besteira. Ela inspirou fundo, mas a respiração falhou no meio e virou soluço. Não chorava forte. Parecia que o choro estava preso numa sala trancada, pedindo para sair. O celular vibrava sobre o banco pela 50ª vez. Na tela piscava, mãe. Ela virou o celular de bruços de novo, rápida. O movimento denunciava mais do que qualquer palavra. Roberto pigarreou, virou a estação do rádio. Um boletim pipocou. E fontes próximas afirmam que a ausência da herdeira na reunião extraordinária causou insegurança entre os conselheiros do grupo Vila Real. Clique. Esses ricos estão sempre inventando problema, né? Murmurou trocando de estação. Herdeira desaparecida. Deve estar no jatinho em Trancoso chapando. Ela murmurou algo. Ele não entendeu. Hein? Eu disse. Que diferença faz se é em Trancoso ou na Roosevelt? Sumir é sumir. Um trovão estourou lá fora. O carro tremeu sutilmente. Roberto bufou tentando engatar na filosofia barata. Mas tem jeito certo de sumir, né? Fazer isso direito com plano. Se não vira bagunça. Vida não é novela, menina. É boleto. Amanhã tá tudo aí batendo na porta. Nem todo mundo escolheu o papel que tá interpretando. Ela disse, mais pra janela do que pra ele. O trânsito travou de vez. Marginal Pinheiros, claro. Lá estavam. Filas intermináveis de luzes vermelhas refletidas no asfalto encharcado. O limpador de para-brisa fazia um esforço desesperado para dar conta. Chac-chac. Chac-chac. Roberto esticou o braço e desligou o GPS por um instante. Suspirou. Olha, moça. Vou falar como se fosse pai, tá? Seja lá o que você tá carregando, solta um pouco. Senão, o corpo cobra. Eu tinha 35 quando a úlcera me pegou. E sabe por quê? 2 empregos, 3 filhos, e nunca achava que podia dizer não. Sempre era sim, patrão.
Sim, gerente. Sim, chefe. Ela apertou os olhos, as mãos se contorciam no colo. Não é isso? Ah. Então o que é? Silêncio. É que amanhã meu nome deixa de ser meu. Por um segundo, aquilo flutuou na cabine como fumaça de escapamento. Roberto hesitou. Fez aquele movimento típico de quem quer consolar, mas não tem ideia de como. Coçou a nuca, afundou mais na poltrona. Você tá falando, tipo, casamento? Ela riu. Um riso curto, abafado. Você não entende. Talvez não. Roberto cutucou o rádio de novo, tentando quebrar o clima. Voltou para uma música sertaneja. Érica mandava mensagem. Comprou o achocolatado do Lucas? Caixa tá vazia. Ele respondeu só, já tô voltando. Mas sabia que não tava. Não ainda. Do banco de trás, Clara disse: Você já quis desaparecer? Roberto interrompeu a leitura da mensagem. A pergunta batia diferente. Vindas de alguém como ela, ou do que ele achava que ela era, soava quase ofensiva. Eu? Quer desaparecer sendo pobre? Some hoje e aparece morto amanhã numa vala. Quem tem dinheiro desaparece e vira lenda urbana. Quem é pobre some e ninguém nota. Clara olhou para ele pelo retrovisor. Os olhos dela não julgaram, mas também não desviaram. Ficaram presos ali. Então você me entende. E dessa vez Roberto não teve resposta. Um buzinaço atrás o arrancou do transe. O tráfego andava meio metro. Ele engatou a marcha. O carro sacolejava, irritado, cansado como ele. Tentou mudar de assunto. Seu destino é logo ali no mapinha, né? Perto do Morumbi, sei. Tá chegando. Pena. Como assim, pena? Queria mais tempo. Isso, ele também não entendeu. Ou entendeu demais. E não queria lidar com o que entendeu. Olhou para o retrovisor. Ela encarava para fora, imóvel. Por dentro, o ar pesava. Mistura de pano molhado, aromatizante de baunilha vencido, e a correnteza silenciosa de duas vidas encurraladas. O limpador de para-brisa gemia ritmado, lutando contra a cortina d'água que batia com raiva no vidro. As gotas escorriam pelas bordas como suor em testa preocupada. Dentro do carro, o ar era outro, quente, abafado, com aquele cheiro de morango químico do difusor pendurado no retrovisor, misturado ao pano molhado do banco de trás e a um leve toque de ansiedade humana. Clara ainda mantinha os olhos pregados na janela, como se esperasse que o mundo resolvesse algo do lado de fora. Roberto ajeita o corpo na direção, os músculos das costas doendo. O celular vibra enganchado no suporte. Ele bate o polegar na tela. Desvia o olhar só por um segundo. O nome do cliente pisca. Destino salvo. A corrida continua. Tá tudo certo aí? Pergunta usando a voz protocolar com uma pitada de desconfiança. Não é mais só curiosidade. Agora é instinto de sobrevivência. Já levou malandro que finge ser passageiro para assaltar. Já viu menina fugindo porque apanhou em festa. O jeito dela não cheira a polícia, mas cheira a problema. E problema custa caro. Ela responde sem tirar os olhos da chuva. Se fosse certo, eu não estaria nesse carro. Roberto estranha. A voz dela sai menos monossilábica agora, mais carregada. Como se cada palavra tivesse que empurrar uma porta pesada antes de sair. Ele encara o rosto dela por um instante no retrovisor. O cabelo grudado na testa, a boca apertada, aqueles olhos, sem foco, perdidos, mas não como viciado, como alguém no meio de um luto muito bem guardado. Tá fugindo de casa? De briga? Eu posso mudar o destino se quiser. Levo pra delegacia, hospital, ou só deixo em algum lugar seguro. Ninguém me persegue, diz quase num sussurro. Eles estão esperando. E então lança cravando a primeira estaca no humor da noite. Amanhã eu viro presidente de uma prisão. Uma com tapete persa, uísque caro e janelas sem grades. Mas é cela igual. Roberto segura a risada que quase escapa. Essas meninas de novela, viu? Pensa. Mas algo na voz dela segura o sarcasmo. Ele regula o ar-condicionado,
tentando limpar o calor pegajoso que subia das suas roupas encharcadas. Presidente? Tá falando de quê? Da escola de samba? De um império. Ela solta e finalmente encara o retrovisor. Os olhos dela batem com força nos dele. Nenhum dos dois desvia. Silêncio. O rádio em volume baixo anuncia. Kes. E ainda não há confirmação oficial sobre quem assumirá o Grupo Vila Real, um dos pilares da economia brasileira. O conselho se reúne amanhã cedo, e os investidores aguardam o pronunciamento. Roberto desliga com um tapa seco no botão. Papo de rico. Ninguém sente pena quando é ricaço chorando em jatinho. Clara engole seco. Fica uns segundos mexendo nos dedos, enfiados nas mangas do moletom. As costuras gastas nos punhos revelam pontas esfiapadas. Tenho inveja de você. A frase cai como um tropeço no peito. Roberto franze a testa, vira o pescoço para trás surpreso. De mim? A voz dele sai com uma risadinha curta. Moça, eu tô trabalhando 11 horas por dia, dormindo no carro às vezes para não gastar gasolina voltando. Meu cartão de alimentação foi cancelado. A parcela do carro vence amanhã. E você? Você diz que tá indo para uma prisão? Ela não responde. Só olha para ele com aquela expressão que mistura pena e curiosidade. Como se tentasse entender do que era feita a casca grossa que ele cultiva com tanto zelo. Roberto seca a testa com o dorso da mão e tasca, sem pensar. Olha, se você foi demitida ou largou o curso, ainda dá tempo de recomeçar. Trabalhar é duro, mas é digno. Ficar escondida por vergonha não resolve. Aprendi isso quando fui mandado embora do banco depois de 20 anos. Só chorava escondido. Sabe o que ganhar vergonha adiantou? Nada. Só adiantou tomar vergonha e cair para cima. Os olhos de Clara marejam. Só um segundo ela respira fino e engole com dor. E aí solta como se arrombasse o próprio peito. Meu avô fundou o grupo. Meu pai transformou em império. Agora sou só mais um nome na linha de sucessão. Eu sou a sucessora do trono. E eu odeio tudo porque não fui eu quem escolheu esse castelo. A música eletrônica abafada de um carro ao lado invade o interior deles por um átimo de segundo quando um vidro se abaixa. Roberto engole em seco. O eco da frase dela martela. Umidade gruda nas lentes do óculos dele. E naquele momento algo muda. Ele não entende tudo, mas aquele jeito de falar, aquela angústia sem rodinha de drama, não parecia teatro. Não mais. Ele não tá carregando uma figurante da quebrada fugindo de pancada. Ele tá ouvindo alguém engasgar com luxo. Ele aperta de novo o volante. E então faz o que não fez em muitas corridas antes. Abaixa o rádio, olha de novo no retrovisor e solta, não como motor, mas como homem. E onde é que te deixa? Esse trono? Ela responde sem demora. Na beira do abismo, a chuva engrossa de uma vez. Motoboy passa espirrando água preta no vidro. Roberto liga o farol alto. O trajeto muda no Waze. Acidente na ponte estaiada. Vão ter que dar uma volta. O tempo corre. A corrida se alonga. E agora nenhum dos dois quer chegar. O limpador de para-brisa trabalha num ritmo histérico. A chuva engrossou ainda mais. O som rítmico da borracha riscando o vidro se mistura ao tinir agudo das buzinas e ao ronco impaciente dos motores. A marginal virou um estacionamento metálico. 3 faixas paradas. O GPS recalculando sem parar, como se implorasse por um desvio inexistente. Roberto solta um suspiro que vem de algum lugar perto do fígado. Pega a garrafinha d'água morna do console e dá 2 goles. O gosto de plástico velho incomoda. Do retrovisor, olha a garota atrás. Clara. Agora, ela abraça os joelhos. O moletom parece ainda mais molhado. Os tênis pingam no tapete emborrachado com a estampa desbotada da bandeira do Brasil. Isso aí tá parecendo a enchente de 97. Ele solta, meio pra ela, meio pro bonequinho do padre Cícero que balança no painel. Nenhuma resposta. Ele pigarreia. Difícil de chegar num lugar assim, com esse CEP aí. Tá longe, hein? Tenta de novo, de leve, sem parecer invasivo. Seu tom é ensaiado.
Nem brusco demais, nem gentil, a ponto de parecer intrometido. Aí é mais fácil de sumir, né? Ela murmura sem levantar os olhos. A frase pinga seca como a água no vidro. Roberto aperta os olhos, confuso. Sumir? Ela olha para frente dessa vez. O rosto dela aparece, emoldurado pelo retângulo do retrovisor. Rosto jovem, mas abatido. A iluminação da cidade brinca com as sombras. Faróis trêmulos, o letreiro azul de uma academia 24 horas, o reflexo rosado de um ônibus de festa passando devagar. Eles querem que eu assuma tudo amanhã. Tudo, como se fosse pegar um uniforme e ir trabalhar. Pronto. Embalado. Roberto Matuta. Assumir tudo? Filhos? Dívidas? Família é foda mesmo. Ele tenta, abrindo espaço. Quando morava com minha sogra, cada palavra dela era um boletim de cobrança. Muita cobrança para pouco salário. Clara fecha os olhos. O canto da boca quase mexe num esboço de sorriso. Tem gente que nasce devendo, né? Opa! Eu nasci com um carnê do Magazine Luiza na mão. Herança de pobre é dívida parcelada, menina. O resto é ilusão. Ela morde um canto da unha. Sua voz agora soa mais baixa, quase confidencial. E se a herança for um castelo? Roberto franze o senho. Pela metáfora? Pela ideia absurda? Castelos dão infiltração, imposto, gelado o tempo todo e não tem micro-ondas. Ela ri. Uma risada curta e seca, mas genuína. A primeira da noite. Há algo ali. Não pelo conteúdo, mas pelo tom. Alguém que entende o absurdo da própria vida. Você é engraçado. Ele dá um assobio discreto, visivelmente satisfeito com a quebra de gelo. Não costumo ter público atrás do banco. Normalmente é só o ronco da City e as reclamações do Waze. O celular de Clara vibra outra vez. Pela luz veloz que invade o interior do carro, Roberto vê nomes piscarem antes dela virar a tela de novo. Assessoria MKT. Doutora Mariana, jurídico. Mãe. Ela ignora, coloca no modo avião. Avisa que tô presa no trânsito, ué. Eles saberiam que é mentira. Ela engole em seco. Olhos fixos no embaçado da janela. Roberto ajusta o ar-condicionado para evitar que o vidro se feche de vapor. O cheiro do aromatizante de pêssego mal cobre o de mofo vindo dos tapetes encharcados. E o que seria assumir tudo? Ele solta, fingindo distração. Você acha mesmo que eu tô fugindo de dívida, né? O tom cortante dela o faz olhar pelo retrovisor. Ela o encara diretamente agora. O olhar perfura. Ele hesita. Eu achei que fosse algo assim, sim. Quer dizer, desculpa. Julguei. Tá tudo bem, eu também já julguei você. Pela camisa do Corinthians e as moedas na entrada da marcha. A gente aprende assim, né? Lê detalhe como quem lê um raio-x. Ele dá um risinho contido, quase envergonhado. Questão de sobrevivência. Tem que bater o olho e sacar se o passageiro vai te pagar ou dar balão. Tem mãe que cria filho para vender perfume e gritar, quebra aí, guerreiro. Meu faro é treinado. Clara balança a cabeça. A chuva agora virou garoa. Roberto desembaça melhor o vidro e consegue ver a marginal respirando devagar. Um caminhão anda, um motoqueiro avança pelas frestas. Ele aproveita a brecha e muda de faixa. Então fala. Que porra é essa que você vai assumir? Clara hesita. A boca abre, mas a resposta morre na garganta. Ela desvia os olhos, fixa no selim manchado do banco da frente. O silêncio volta a ocupar o carro. O som abafado da cidade lá fora. Um buzinaço distante. Sirenes. Roberto sente que passou do ponto. Respira fundo. Você não precisa dizer se não quiser. Mas sei que tem coisa que sufoca mais quando fica guardada demais, viu? Às vezes o desabafo salva a noite. Já salvei suicida no terminal da Lapa assim. Só de ouvir. Clara afrouxa os ombros. O olhar agora é de quem considerou algo que não queria. Seu tom suaviza. Eles acham que estão me dando tudo. Mas é o contrário. Estão tirando. Tão te dando o nome, né? E arrancando a paz. Ela assente.
Eu ia preferir ser invisível por mais uma semana, só mais uma. Viajar, andar entre estranhos, dormir num hostel ruim, usar esse moletom e ninguém notar. Roberto aperta a boca, pensa no que responder. Liberdade para mim é conta sem vencer. Para você, parece ser sossego. Liberdade para mim. Ela fecha os olhos. É não ouvir meu nome durante um dia inteiro. Na distância, a ponte estaiada surge como um monstro azul metálico, coberta de fumaça. O carro avança lentamente pelo asfalto ainda molhado. No rádio, um boletim. Após a queda do presidente do grupo Vila Real, rumores apontam que a filha, Clara, assumirá o comando amanhã. A bolsa reagiu em... Roberto vira o botão. Papo de rico me dá azia. Clara fecha os olhos, um sorriso triste no canto do rosto. Mas uma lágrima escapa. Dentro do carro, ninguém fala mais nada. Mas nas rachaduras do silêncio, alguma aliança inesperada começa a se formar. A corrida virou outra coisa. Eles ainda não sabem o quê. Mas já não são invisíveis um para o outro. O limpador de para-brisa fazia um chiado irritante toda vez que passava, tentando em vão vencer a chuva espessa que descia sobre o para-brisa como se pesasse. As gotas grossas batiam no teto como dedos nervosos, e o cheiro de pano úmido, suor velho e aromatizante de pinho barato se misturava com o banco puído do carro. O relógio do painel marcava 22h37. Trânsito parado na marginal. Roberto tamborilava os dedos no volante, os olhos fixos nos faróis vermelhos do carro da frente. Para variar, motoboys gritavam e passavam buzinando entre os espelhos, numa dança suicida. Do banco de trás, Clara respirava baixo. Silenciosa desde o último trecho. O celular dela continuava vibrando, insistente. Roberto tentou ignorar, mas o nome mãe piscando de novo o incomodou. Ele pigarreou. Você não vai atender esse troço? Ela hesitou, virou o aparelho para baixo com cuidado como quem enterra uma lembrança. Não aguento mais ouvir vozes me dizendo o que fazer. Roberto soltou uma risada seca, sem humor. Ah, se fosse só voz que mandasse na gente. Eu não tava aqui, varado de sono para ganhar R$100 e abastecer amanhã. Ela nem respondeu. Só encostou a testa no vidro, sentindo o frio do lado de fora que contrastava com o bafo quente dentro do carro. O ar estava pesado. Roberto lançou um olhar pelo retrovisor, olhos cansados faiscando por trás das olheiras. Ele viu só um vulto encolhido, os ombros ainda molhados. Desculpa aí, mas tu sabe que, seja lá o que for, fugir não resolve. Eu já tentei também, a conta sempre chega. Quem disse que eu fugi? Ela rebateu num tom cortante pela primeira vez. Ué... Moletom rasgado, 3 horas embaixo de chuva, largada na Augusta. Cê queria o quê? Que eu pensasse que cê veio da missa? Silêncio. Ela bufou, baixinho no fundo do peito. Você mal me conhece. Eu conheço o tipo. Conheço esse olhar de não sei o que fazer com a minha vida. Todo mundo tá rodando com ele por aí. Mas tu tem sorte, viu? Com essa cara ninguém vai suspeitar. Ela ergueu os olhos, encarou o reflexo dele no retrovisor. Pela primeira vez parecia furiosa. Sorte? É. Sorte de poder sumir por uma noite e ninguém te reconhecer. Eu queria esse tipo de invisibilidade. Eu entro num lugar e me olham como se eu fosse estelionatário. Mas você, cabelo desgrenhado, tênis sujo, cara de estudante da USP, ninguém te julga. Ninguém te para. Jura que você acha que eu tenho liberdade? Liberdade é não dever no banco, moça. É poder dormir sem escutar ameaças no celular. O celular dela vibrou de novo. Agora era cobertura época negócios. Clara não aguentou. Agarrando o aparelho com força, ela desligou. A tela escureceu junto com o pouco de expressão que ainda tinha no rosto. Todo mundo acha que eu posso tudo. Até eu pareço achar isso às vezes. Mas eu não escolhi essa porra. Eu sou um número no quadro da administração. Uma continuação de alguém que nem tá mais ali. Filha de político? Ela riu sarcástica. Quase isso. Roberto arqueou a sobrancelha, mas antes que perguntasse mais, o rádio noticioso entrou no ar de novo.
com uma buzina metálica seguida pela voz âncora. Seguimos com as incertezas no conselho do Grupo Vila Real após o afastamento repentino do presidente. Investidores pressionam por uma resposta e nomes começam a circular na sucessão. Roberto resmungou e mudou de estação. Lá vem a novela dos ricos de novo. Ou gente chata que vive criando crise entre vinho branco e lagosta. Você acha que é isso, né? Que é só luxo e buffet. Errou? Ela virou o rosto, voltou a encarar a janela. O vidro já embaçado não deixava ver o que tinha lá fora, mas sua expressão estava mais fechada. Vocês acham que a gente quer tudo? Eu só queria poder dizer não. O silêncio caiu no carro de novo. Só o som abafado da chuva do lado de fora e o chiado do limpador teimando. Roberto mordeu a língua. Sentiu o gosto de café requentado misturado com fel. Aquela menina estava começando a mexer com os nervos dele. Se não fosse o dinheiro... Olha aqui, ele disse tentando acalmar a própria irritação. Você pode não ter escolhido nascer onde nasceu, tudo bem. Mas a vida não tá aqui para ser justa, não. Te deram uma ficha no jogo? Então joga direito. Melhor isso do que tá levando notificação de despejo. Melhor isso do que ver os moleque crescendo sem sapato. Pra você sempre é sobre dinheiro, né? Porque dinheiro salva. Tudo que eu perdi porque acabou o dinheiro antes. Ela voltou a rir. Mais uma daquelas risadas sem alma. E eu tô perdendo tudo porque nunca me faltou. Um motoboy bateu o retrovisor dele e gritou palavrão. Roberto respondeu à altura. O caos lá fora explodia em buzinas e luzes tremidas nos reflexos da água no asfalto. Ele apertou o volante. Os dedos doíam. Por dentro tudo fervia. Por fora fingia estar só cansado. Mas aquele papo estava escapando do controle. E o pior, ele não entendia. A sensação era a de estar sendo testado por algo que não fazia sentido. Uma menina que parecia uma coitada chorando no banco de trás falava feito filósofa frustrada. E cada vez que ela soltava uma dessas frases, ele não sabia se queria protegê-la ou mandá-la calar a boca. A vibração do celular dela voltou. Desta vez não foi uma chamada, foi uma notificação. Jornal Valor. Herdeira deve ser oficializada amanhã. Roberto não viu, mas ela viu. E largou o celular no chão do carro como se estivesse quente demais para segurar. E aí? Tá curtindo esse drama urbano que esfrega classe social na cara da gente sem piedade? Então já larga o like e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios dessa viagem que tem tudo. Menos destino óbvio. O ponteiro vermelho do painel mal piscava. Tanque na reserva. Roberto bate os dedos no volante. Nervoso com cada minuto parado naquele trânsito que parecia apodrecer a cidade. A chuva engrossava de novo, tamborilando no teto do carro num ritmo abafado, repetitivo, cansado. No rádio mais um boletim. Ações do Grupo Vila Real despencam com o silêncio do Conselho sobre a sucessão executiva. O mercado espera posicionamento ainda hoje. Roberto fez um ruído de desprezo, trocando de estação. Conselho. Vai trabalhar, bando de engravatado. Aposto que nunca enfrentaram a fila do açougue no último dia do mês. Sentado atrás, Clara encolhida no banco como se quisesse desaparecer dentro daquele moletom desgrenhado, enxugava discretamente o rosto. O celular vibrava outra vez. Ele conseguia ver o reflexo iluminando seu colo pelo espelho. Doutora Andréa, jurídico. Ela virou o aparelho de novo, como quem enterra uma granada destravada. Roberto olhou pelo retrovisor. A boca dela tremia, mas não parecia choro. Parecia outra coisa. Pânico contido. Ele pigarreou, tentando puxar assunto como quem joga uma boia para alguém prestes a afundar. Tem gente que acha que ficar rico resolve tudo. Só troca os boletos por reunião. Clara soltou um riso curto, sem humor. Se fosse só reunião. Eles estão me empurrando para dentro de uma cela invisível, um legado de merda embrulhado num contrato. Ele franziu a testa, confuso. Como é que é? Ela respirou fundo. Pela primeira vez, se inclinou um pouco para frente. A voz saiu mais firme, quase rouca. Sou filha única. Meu pai construiu um império e acha que eu sou o produto final. Eles querem que amanhã eu apareça de terninho. Leia um discurso cheio de valores familiares e diga, sim,
Aceito a herança. Mas eu nunca pedi essa merda. Nunca quis ser CEO de nada. Roberto arregalou os olhos. Uma buzina estridente estourou do lado de fora. Um motoboy tentando cortar caminho pela calçada. O carro sacudiu um pouco com o impacto de uma poça funda. Cheiro de escapamento misturado com terra molhada invadiu o carro por algum vazamento de vedação. Ele riu. Achou que fosse sarcasmo. Ironia burra. Herdeira, né? Claro. Você mora na Rua Augusta e é filha do tio Vila Real. Tá bom. Clara não respondeu. Só encarou o espelho retrovisor com olhos úmidos e imóveis, fundo de poço. O silêncio que veio depois foi pesado. O tipo de silêncio que faz o carro parecer mais apertado, o ar mais espesso. Um tempo morto, onde só se ouvia o barulho da palheta ressecada raspando o vidro. Como um animal ferido tentando respirar. Então Roberto processou. Aos poucos, a peça se encaixando. O nervosismo dela, os telefonemas ignorados, a notícia no rádio. E aquela frase: amanhã eles querem que eu assuma tudo. Peraí. Ele virou ligeiramente a cabeça, buscando o rosto dela no espelho. Aquele tal conselho, o negócio das ações, é de vocês? Clara hesitou. Depois só assentiu com olhos baixos. A luz vermelha de um farol próximo refletia no seu rosto, pintando tudo de vermelho sangue por um instante. Roberto caiu numa espécie de congelamento interno, como se o cérebro tivesse puxado o freio de mão. Que porra é essa? Clara olhou pela janela. A chuva formava rios que corriam pelas calçadas. Gente com capa descartável se esgueirava entre buzinas e sirenes. Do lado de fora era caos. Gente tentando chegar em casa ainda ou fugir dela. Ele viu o reflexo dela no vidro lateral. Um perfil indefinido, menina e mulher, herdeira e fugitiva, presa num entrelugar. Ela falou baixo. Você disse que liberdade é ter dinheiro. E eu tenho. Mas sabe o que nunca consegui comprar? O direito de ir embora sem ter que pedir desculpa. Roberto esfregou as mãos no rosto, como se tentasse apagar o próprio julgamento. Por que você tá vestida assim? Por que pegar o carro de aplicativo se você pode ter o seu motorista? Clara mordeu o lábio contendo algo que queria explodir. Porque eu precisava ser só mais uma pessoa hoje à noite. Eu precisava não ser eu, por algumas horas. Ele não sabia o que dizer, só olhou para frente. O carro começou a andar. Poucos metros. Uma buzina atrás empurrou a fila. O painel piscava. Autonomia. 18 quilômetros. Roberto pigarreou de novo, limpando a garganta que nada tinha de suja. Só para se ouvir humano. Então a menina de moletom furado é a dona do grupo Vila Real. E eu aqui, suando para pagar o gás. Clara riu de leve. Dessa vez com leveza de verdade. Riu como quem agradece. Você foi o único que não pegou meu nome, nem meu CPF, nem tentou me silenciar com protocolo. Você só ouviu. Não tem ideia do quanto isso vale. Roberto assentiu. Ainda tinha aquele gosto metálico de vergonha na boca. O tipo de humilhação que não vem dos outros, vem da própria língua. O carro passou por uma lombada. Depois os espaços entre os prédios começaram a mudar. Menos pichações, mais muros altos. As árvores se adensaram nas calçadas. A cidade havia virado outra, e ele só agora notava. Ele virou o espelho retrovisor. Mas Clara já não estava mais na sombra do banco. Agora, ela sentava reta, como quem sabia o que a esperava. E mesmo assim, ia. Roberto não sabia se admirava ou se sentia pena. Talvez as duas coisas. Talvez as duas coisas fossem a mesma. O limpador chiava ritmado no para-brisa, riscando a escuridão com faíscas d'água. O trânsito começava a aliviar na ponte Eusébio Matoso, mas o GPS do painel ainda pulsava vermelho sangue. Roberto apertou o volante. Sentia a tensão nos punhos como cãibras. Por dentro, fervia. Aquela menina do banco de trás. A conversa que achou que estava entendendo, agora virava fumaça. Ela falava pouco, mas quando falava, era como se cuspisse segredos. A última frase dela ainda ecoava alto,
abafada pelo som abaixado do rádio. É como se minha vida tivesse acabado e eu tivesse que sorrir para todo mundo amanhã. E aquele maldito celular vibrando sem parar. Mais uma chamada perdida. Advogado, vó, conselho fiscal. Agora só vibrava no silencioso, mas na mente de Roberto soava como alarme de incêndio. Olhou pelo retrovisor. Clara estava com os olhos fechados, mas as mãos tremiam no colo. Parecia não respirar direito. Parecia prestes a sumir dentro do banco de trás. Ele pigarreou. Me desculpa perguntar de novo, mas você tá em segurança? Clara não respondeu de primeira. Abriu os olhos devagar. A cidade passava em mancha pelas janelas, as marquises carregadas de chuva, as sombras de prédios se arrastando em silêncio. Segurança é relativo. Falou, quase num sussurro. Aquilo acendeu um impulso em Roberto, um peso igual ao de quando viu a filha adolescente dele chegar tarde, com maquiagem borrada e um silêncio estranho na boca. Escuta, se alguém tá te forçando a alguma coisa, eu não vou te largar em qualquer portão escuro não, viu? Se quiser a gente vai direto para uma delegacia. Clara sorriu de lado. Tristeza no canto da boca. Meu pai tentou fazer isso uma vez. Me levar para uma sala e me explicar como a vida ia ser. Depois que minha mãe morreu, ele ficou obcecado em manter o nome da família vivo, como se eu fosse uma continuação dele, não uma pessoa. Calou de novo. Respirou. O que seria uma delegacia perto de tudo isso? Roberto engoliu seco. Sua pele pinicava, a camiseta colando nas costas molhadas de suor. Clara, quem é você? Pela primeira vez ela ficou reta. Não respondeu. Apenas fechou o casaco sobre o peito e olhou pela janela. Só uma passageira. Pode continuar. Ele não continuou. Freou. Parou rente a uma guia, ao lado de uma banca fechada e um poste estalando faíscas. Não vou seguir viagem assim. Sei que não é da minha conta, mas você não tá bem. E se amanhã vai sorrir para todo mundo, então hoje tem que decidir se quer mesmo isso. Mas fazer isso sozinha vai acabar perdendo mais coisa do que imagina. Clara virou o rosto para ele, olhos marejados. E quem disse que eu não quero perder? Roberto se calou. A chuva engrossava. Dentro do carro, um aroma de desinfetante barato misturado com o perfume floral reativo do moletom molhado dela criava um contraste surreal. Lá fora, buzinas distantes e o ronco dos pneus em poças. Ele engatou o carro. Vamos fazer o seguinte. Vira tua corrida. Como assim? Eu te deixo onde quiser. Não importa se é mansão, ponte, rodoviária ou boteco. Mas eu também tenho uma filha, tá? E se ela entrar no carro de um desconhecido desesperada? Eu ia querer que esse cara pelo menos tentasse abrir uma porta para ela. Clara mordeu o lábio. Riu de nervoso. Você acha que tá me salvando? Tô só tentando entender. E te dando a chance de fugir, caso seja isso. Porque olha, se essa tua prisão for o que eu tô achando, é a mais dourada que eu já vi. Mas prisão ainda é prisão. Ela encarou o retrovisor. Os olhos dela e os dele finalmente conectaram ali. Ninguém desviou. Roberto, você já teve tudo na vida e perdeu? Eu tive tudo o que nunca foi meu. Acordo todo dia no cheque especial. E sabe o que me quebra mais? É ter vergonha de olhar no olho do meu filho porque não sei se vou ter luz amanhã. Mas nunca tive o mundo inteiro esperando que eu representasse um império. Isso, eu não faço ideia do que seja. Um silêncio espesso caiu. Só o barulho dos pingos grossos no teto do carro. A textura do volante estava fria sob os dedos de Roberto, mesmo com o sangue fervendo. Ela puxou o celular. Desbloqueou. Apertou um botão de atalho. Ligação automática. Um silêncio. 2 toques. É Clara. Suspende o anúncio de amanhã. Diz que eu preciso de um tempo para entender quem eu sou antes de me vestirem de Vila Real. Roberto virou devagar, encarando-a pelo ombro. Você sabe o que vai acontecer, né? Ela assentiu. Vão me caçar, me rastrear, me culpar pela quebra das ações em Tóquio.
Mas pelo menos uma vez, eu escolhi. O GPS recalculava a rota insistentemente. Roberto desligou. Então vambora. Onde você quer ir? Clara respirou fundo. Só me tira de perto de lugar que tenha tapete vermelho e cheiro de mármore. Ele pisou no acelerador. A cidade pediu passagem, os pneus cortando água com ruído surdo. Atrás, o celular dela vibrava de novo. Mas dessa vez, Clara soltou pela janela. O aparelho bateu no asfalto molhado e se despedaçou. Nem olharam para trás. Dentro do carro, por um momento, silêncio. E depois, uma gargalhada leve dela, surpresa. Você vai me guiar pro inferno, seu Roberto. Vamos passar por ele. Inferno mesmo é ficar parado esperando alguém te dizer quem você tem que ser. A corrida não existia mais no app, mas seguiam em frente. O sinal do GPS some de novo. A tela pisca, recarrega, falha. Roberto dá um tapa leve no painel, mas nada resolve. O alerta sonoro avisa. Sem conexão. Ele bufa irritado, os dedos estalando no volante. Lá fora, a chuva engrossa, criando um tambor surdo no capô velho, abafando ainda mais o interior do carro. O cheiro de pano molhado e do aromatizante de madeira negra se mistura ao odor levemente azedo vindo dos bancos gastos. Clara continua em silêncio no banco de trás, olhando pela janela embaçada, traçando desenhos invisíveis com o dedo. Isso aqui tá virando piada, diz ele, encarando o celular como se pudesse enforcá-lo com o olhar. Clara não responde. Ela segura o próprio braço com força, fazendo os pulsos sumirem dentro das mangas do moletom. O celular dela vibra sobre o banco. Jurídico, Vila Real. Depois, mãe. Depois, segurança corporativa. Ela bloqueia cada ligação sem olhar. Os olhos vermelhos fixos na poça de água que escorre pelo vidro. Você tem medo de atender, murmura Roberto, a voz mais dura do que gostaria. Clara pisca, surpresa. Não tenho medo, só... Já sei o que vão dizer. E o que seria? Que eu não tenho direito de sumir, que eu tenho obrigações, que o mundo não para por causa do meu colapso existencial, como eles dizem. Roberto solta uma risada amarga. Olha ela pelo retrovisor, o rosto dele cortado pela linha de visão do vidro. Existe uma ilusão aí. Você acha que pode escapar, que tá escolhendo algo. Mas ninguém aqui escolhe nada, mocinha. Nem você, nem eu. A gente só segura o volante e reza pra não derrapar. O carro freia bruscamente. Uma moto desvia por centímetros, o motoboy grita algo indecifrável no meio da tempestade, o retrovisor lateral balança solto, meio quebrado. Roberto xinga baixo, o maxilar travado. Porra! Que merda de noite. Clara salta do banco puxando o cinto para frente nervosamente. A tensão entre os dois agora é palpável, quase viva. Roberto se segura para não descarregar. Respira fundo, 1, 2 vezes. Eu só quero que alguém me veja. Não minha imagem, não o sobrenome. Só... alguém. Roberto vira o rosto, sério. E você tá vendo alguém aqui? Ela hesita. Agora tô. Responde quase num sussurro. Durante um breve instante, o espaço entre os bancos parece menor. Quase íntimo. É quando o celular de Roberto apita. Notificação do banco. Ele abre. Conta corrente com saldo negativo. Débito automático rejeitado. Os ombros afundam. Os olhos endurecem. Ele abre a carteira no reflexo. Dentro, uma nota de 5, velha e amassada, cercada por recibos de pedágio e um santinho de São Cristóvão esfarelado. Olha, moça, não me leva a mal, mas eu não tenho energia para esse papo de alma, não. Sério mesmo. Tô com a luz cortada em casa. Tem arroz e ovo lá, quando tem os dois no mesmo dia é sorte. E você aí querendo escapar de quê? De ter tudo? Clara encolhe-se de volta pro fundo do banco, como se levasse uma pedrada no peito. A reação não é teatral, é rápida, física. Ela morde o canto da boca. Os olhos se enchem, mas não transbordam. Você acha que saber da minha vida faria você me respeitar mais? Silêncio. Só o som da chuva e do motor fraco tentando manter a rotação.
Se você soubesse quem eu sou, você odiaria mais. Roberto vira para ela realmente em cara. Talvez eu odiasse. Ele ergue o celular de novo, confere o caminho. O GPS voltou. Chegada em 5 minutos, diz o app com sua voz robótica. Mas nesse instante, o carro dá um tranco seco. A luz da bateria acende. Um estalo morre no cofre do motor. Não. Ele tenta ligar. O painel pisca. O motor não responde. Outra tentativa. Nada. Nessa porra não. Logo agora, Clara se endireita, assustada, mas se contém. Roberto sai do carro na chuva torrencial, levanta o capô. A luz fraca do celular ilumina o motor úmido. O cheiro metálico e ácido de fluido vencido toma conta da noite. Vapor sobe do compartimento como se o carro estivesse exalando sua última respiração. Ele volta encharcado, praguejando. Quebrou, no fim da corrida, a cereja do bolo. Clara olha em silêncio. O celular dela vibra de novo. Ela ignora. Mas Roberto vê o nome na tela. Só uma palavra. Conselho. Conselho? Tipo o de empresa? Ela hesita. Depois pousa as mãos em cima do celular, firme. É. A maior empresa no Brasil no setor de engenharia pesada. Petróleo, infraestrutura. O silêncio dentro do carro agora não é mais por falta de palavras, mas por sufocamento. Um abismo abriu ali, entre o volante molhado e o assento de terno caríssimo que ela nunca quis ocupar. Roberto encosta a cabeça no volante. Os dedos tremem levemente. Ele não tem como terminar a meta do dia. O dinheiro da corrida, se não for completado no sistema, pode não cair. Ele perdeu o lastro. Clara abre a bolsa. Tira uma nota. Não, várias. Maços. Coloca no banco do passageiro com suavidade. Isso aqui paga meu silêncio? Ele pergunta sem se virar. Não. Isso é só rede de proteção. Você merece ao menos uma. Os olhos dele se enchem, mas ele engole. Sempre engole. Faz 15 anos que eu não sinto proteção vindo de lugar nenhum, moça. Só tapa. Ela olha a chuva pela janela. Então talvez mereça ao menos um guarda-chuva. Silêncio de novo. Mas agora carregado, cheio de estilhaços não ditos. O carro parado. A cidade se espalha ao redor como uma selva molhada e indiferente. No rádio, uma vinheta explode. Boletim extra. O grupo Vila Real segue em queda após o desaparecimento da herdeira aguardada para assumir a presidência. Ele desliga o rádio com uma mão pesada. A noite ainda não acabou, e nenhuma peça se encaixa. A chuva engrossou, não como um dilúvio, mas aquelas pancadas irritantes, insistentes, que respingam nas janelas e ecoam no teto de lata do carro com a cadência caótica de um coração afobado. O limpador chia a cada passada, tentando, em vão, limpar o embaçado do para-brisa. Lá fora, luzes da Faria Lima passam embaçadas, distorcidas pelas lágrimas do céu e pelo calor da cabine. Roberto soa a testa com um lenço puído, largado no porta-copos junto ao resto frio de um café de conveniência. Ele bufa. O relógio marcava quase 11 da noite. O carro ainda estava atolado num congestionamento inesperado na ponte Eusébio Matoso. Ele deveria estar em casa faz tempo. Tô te atrapalhando, murmura Clara baixo, como se estivesse falando consigo. Roberto não responde de imediato. Tinha ficado calado desde a última resposta atravessada que deu, algo sobre ela precisar arrumar um emprego e parar de fugir dos problemas, mesmo sem saber exatamente quais eram. Ele desvia o olhar do retrovisor. A jovem está agora com o rosto encostado na janela, os olhos parados em algum ponto no meio do escuro. O reflexo dela no vidro parece o de outra pessoa, uma sombra encolhida vestida de cansaço. Você não tá atrapalhando. Só... a cabeça da gente viaja, sabe? Silêncio. O único som é o tinido abafado dos limpadores, o zunido grave do motor em marcha lenta, e lá ao fundo, o sutil farfalhar digital do celular de Clara vibrando sobre o banco. Vrr. 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 Você não vai atender? Só vão repetir o que já disseram o dia inteiro. Ela pega o celular,
Olha a tela por meio segundo. Dá pra ver. Mãe. Assessoria. Conselho VR. Com os dedos trêmulos, ela bloqueia a tela. Vira o telefone de barriga pra baixo. Tô com dor de estômago desde segunda. É física já. Tipo, o corpo diz que não quer ir. Roberto desvia os olhos do retrovisor novamente, engole em seco. Por um mísero segundo, pensa na própria filha, de 22 anos, que desistiu da faculdade. Lembra da briga, do é só frescura. Lembra do silêncio que durou 2 semanas, da culpa que o mastiga até hoje. Volta a encarar Clara. O que é que estão te obrigando a fazer que te dá tanto enjoo? Ela ri, não de graça, daquelas risadas baforadas. Assinar um contrato, assumir comando de um império que eu nem sei se acredito. Eu vi meu pai morrer por essa empresa, literalmente. Coração estourado numa reunião com um acionista suíço. Agora querem que eu coloque o mesmo terno e finja que não vi nada. O silêncio que se segue é espesso, quase sólido, quente, denso. O cheiro do carro subitamente parece mais intenso. Não o de lavanda do aromatizante murcho pendurado no espelho, mas o cheiro ácido de umidade, de tecidos molhados, de pessoas sob pressão. Clara leva a mão ao estômago como querendo segurar algo que quer sair. Eu só queria... Pausa. A voz falha. Alguém dizer que tudo bem não querer. Roberto aperta o volante. Forte. Os nós dos dedos estalam. Pela primeira vez não consegue pensar numa resposta automática. Nenhum conselho pronto. Nenhuma frase feita de para-choque de caminhão. Abre a boca e o rádio quebra o encanto. O conselho da holding Vila Real se reúne nesta madrugada para formalizar a sucessão da presidência após o afastamento do CEO Augusto Vila Real, hospitalizado em estado grave. Fontes internas sinalizam que a única filha do magnata, Clara Vila Real, deve assumir interinamente o cargo a partir de amanhã. A jovem... Ai, cacete. Roberto dá um tapa rápido no botão do rádio como se aquilo fosse pecado. Silêncio. Clara não se mexe. Nem nega, nem confirma. Ele se vira. Devagar. Devagar como a ficha caindo. Olha para ela de verdade. Pela primeira vez não pelo moletom molhado, nem pelo tênis gasto, mas pelos olhos. E o que vê é só uma menina segurando o mundo com os ombros murchos. Você é... a Clara Vila Real. Ela fecha os olhos. 1 segundo. 2. Nega com a cabeça. Não. Aqui dentro eu sou só mais uma fugindo da sentença. Um trovão rasga o céu lá fora, mas dentro do carro reina outro tipo de tempestade. Roberto recosta no banco, respirando agora mais pesado. A gorjeta, o destino de Pino no mapa, os nomes no celular, a frase do segurança na empresa no mês passado. A menina sumiu, mas volta amanhã. Ele engole a confirmação sem que ela precise dizer. E por que caralhos? Você tá aqui comigo num carrinho fedendo a cigarro e aromatizante vencido. Em plena terça-feira, quando podia estar em casa com mordomo e aspirina suíça? Ela sorri. Um sorriso pequeno, triste, mas real. Porque aqui ninguém me chama de senhora presidente. Os faróis de trás já anunciam que estão entrando no Jardim Europa. Ruas mais largas, lâmpadas amarelas, o som dos pneus muda. O asfalto aqui canta diferente, macio, silencioso, intimidante. Roberto aperta o freio suavemente quando reconhece a rua. Eu devia dar meia volta. Eu sei. Mas você vai. Eu vou. O celular vibra de novo. Uma última vez. A tela brilha. Conselho, agora. Clara respira fundo. Fecha os punhos. O moletom molhado gruda no corpo fino como uma armadura improvisada. Roberto encara o espelho. Enxerga os próprios olhos. Cansados. Molhados. Mas vivos. Ele diz quase num sussurro. Tudo bem não querer, Clara. Mas às vezes, querer não muda nada. Eles seguem em frente. E o portão monumental começa a surgir ao fundo. A chuva já tinha virado garoa. Mas os pingos ainda tamborilavam insistentes no para-brisa, filtrando os faróis dos outros carros como se fossem lanternas em aquário sujo. Dentro do sedã,
Só o som abafado do limpador rangendo, o zumbido do motor em marcha lenta e a sinfonia dissonante do GPS que Roberto esqueceu de desligar. Você chegou ao seu destino, anunciou a voz digital, fria, alheia ao momento. Roberto freou suavemente diante do portão, alto, cinza, com acabamento de aço escovado, nenhuma campainha, nenhum interfone. Um olho mecânico de câmera sobre o pórtico girou, observando o carro como um segurança em silêncio. Ele franziu a testa. O portão simplesmente se abriu. Sem toque, sem senha, sem teatrinho. Você disse mesmo Jardim Europa, né? Comentou, ainda tentando encontrar explicação dentro das categorias que conhecia. Você trabalha aqui? Babá? Secretária? Não veio resposta. O silêncio de Clara ganhou densidade. No retrovisor ele viu a transformação começar. Os ombros que passaram a viagem fundidos ao banco agora se reposicionavam como os de quem pediu o próprio uniforme de volta. O capuz foi abaixado. O cabelo desgrenhado preso com descaso se ajeitou com 2 toques. Os olhos inchados fixos no portão, não no motorista. O moletom ainda molhado destoava daquele bairro como uma goteira em galeria de arte. E mesmo assim, ela carregava aquilo como se fosse terno. Roberto pigarreou. Olha, moça, eu não sei o que vai acontecer aí dentro, nem o que estão te cobrando. Mas seja lá o que for, você tá mais forte do que pensa, viu? Ela sorriu. Pequeno. Quase imperceptível. E então tudo quebrou. Um SUV preto parou atrás com urgência calculada. Faróis acesos. Saíram 2 homens, ternos escuros, comunicadores no ouvido, radiocomando na mão. Um deles, imenso, se aproximou rapidamente da janela traseira. Nenhuma hesitação. Apenas a execução de uma rotina. Abriu a porta com gentileza militar e disse com voz projetada: Senhorita Presidente, o Conselho aguarda na biblioteca. O Dr. Otto já iniciou os preparativos jurídicos. O tempo congelou no banco da frente. Roberto não virou o rosto. Apenas olhou pelo retrovisor. Aquele era o mesmo rosto de antes. Olheiras, tristeza, juventude embolorada por responsabilidade demais. Mas agora, havia em Clara um verniz. Algo que ela não escolheu vestir, mas que se impunha à sua presença. Presidente. O mapa se reorganizou na mente de Roberto com violência. A garota confusa do centro sujo virou CEO aos 24 sem mudar de expressão. Ele não percebeu quando a pena virou julgamento, o julgamento virou conversa, e a conversa agora esfarelava no ar como areia entre os dedos. Ela parou com um pé fora do carro, voltou, se inclinou para a frente, devagar. O rosto agora visível no retrovisor sob uma luz clara do portão. Obrigada. A voz dela era baixa, mas sólida. Foi a primeira conversa que não doeu nos últimos meses. Roberto abriu a boca. Nada saiu. Só conseguiu assentir. Lento. Como se dissesse, de nada, mesmo sem saber o quê. Ela saiu. Os sapatos pisando firme no piso de pedra clara coberto por uma leve neblina de água. O segurança a seguiu, protegendo-a com o corpo como se Clara fosse um cifrão ambulante. O portão se fechou em silêncio hidráulico. Silêncio absoluto. Roberto ficou com as mãos no volante. Ali, naquele bairro sem buzinas, onde o único barulho era dos pneus do SUV afastando-se devagar, ele sentiu o tempo inundar. O painel do carro acendeu. Corrida finalizada. Avaliação, 5 estrelas. Então, plim. Gorjeta. R$3.000. 3.000. Mais do que sua meta mensal. Mais do que as dívidas correntes. Mais do que qualquer passageiro jamais deu. Ele buscou o cigarro no porta-luvas, mas tirou só o maço vazio. Deixou cair no chão do carro e encostou a cabeça no banco. O cheiro do aromatizante barato ainda pendurado no retrovisor agora parecia mais forte. As mãos ainda seguravam o volante, mas sem força. Como se ele ainda dirigisse, mas não soubesse mais para onde. Do lado de fora, o mundo parecia limpo, organizado, leve. Mas ele sabia. Sabia que aquela limpeza era só outra forma de encarcerar. Diferente da sua, mas não menos cruel.
Ligou o carro. Engatou. E acelerou devagar, voltando para o barulho. Para o caos. Seu mundo. Sua prisão. Mas talvez, só talvez, com uma ideia nova do que era de fato liberdade. O portão fecha com um rangido pesado, abafando tudo. O som da chuva, ainda persistente lá fora, vira um pano de fundo uniforme, batendo suave na lataria do carro. O silêncio dentro do automóvel é quase ofensivo agora. Roberto permanece exatamente onde está, a mão ainda no câmbio, o pé no freio. A tela do celular preso no painel vibra discretamente. Corrida finalizada. Gorjeta recebida. R$ 2.000. Ele pisca. Por um instante não faz nada. Apenas encara a notificação. A luz azulada do painel colore o interior do carro, refletindo no plástico riscado do volante, no retrovisor que ainda mostra a entrada monumental atrás dele. Nele, Clara já não aparece. O ar lá dentro tá morno, fechado, carregado daquele cheiro amargo de aromatizante de van escolar com notas de suor, banco de couro sintético molhado e café velho. Um cenário onde nada é novo, só remendado. Goteira cai de um ponto mal vedado do teto, cravando o colo dele com gotinhas geladas. Ele nem se mexe. Presidente. Solta, rindo sozinho. É um riso seco, desdentado numa parte. Riso de quem já viu coisa demais para se surpreender, mas ainda se surpreende quando o tapa vem de mão macia. Reclina no banco. Solta o cinto com um estalo que ecoa no silêncio da rua deserta. O som distante de grilos, misturado à drenagem da água nos bueiros luxuosos, chega abafado pelas janelas fechadas. O cheiro da terra molhada das árvores ali fora é outro mundo em relação ao que ele conhece da marginal, onde cheiro de escapamento e cachorro molhado dominam. Um mundo que agora parece ainda mais distante. A voz dela martela lá no fundo da cabeça dele. Foi a primeira conversa real que tive em anos. Ele esfrega o rosto com as duas mãos, puxando o couro da cara para cima, como se isso pudesse reverter o cansaço que o peso do mundo deixou ali. Olhos vermelhos, olheiras fundas. Ele respira fundo. A fumaça do hálito quente embaça o vidro da frente por um segundo, antes de desaparecer. Acende o rádio de novo. O mercado reage com cautela à nomeação da nova liderança do Grupo Vila Real. Fontes ainda aguardam pronunciamento oficial da nova presidente. Desliga na hora e bufa com escárnio. Ah, vai tomar no cu, murmura. Mas o tom não é de ódio, é mais de resignação. De quem entendeu que perdeu mais uma aposta, com os próprios preconceitos. Liga o motor. O carro range, vibra, cospe um escapamento enferrujado. GPS liga com sua voz irritante de sempre, enviando ele para o próximo ponto, mas ele desliga na mesma hora. Agora não. Sai devagar pela rua larga, os pneus batendo suave no paralelepípedo caro, que nunca viu buraco. A cidade àquela hora tem outra cara ali. Um silêncio que pesa mais que qualquer buzina. As sombras das árvores nobres dançam na lataria do carro, enquanto ele se afasta. No retrovisor, o portão da mansão vai ficando cada vez menor. Ele pega a marginal de novo. De volta pro caos. Pro barulho dos motoboys rasgando o corredor, faróis altos na cara, buzinas impacientes, o cheiro oleoso de fritura e diesel. É como engolir um mar de concreto e sujeira a seco. Mas há algo diferente agora. Ele olha de novo o valor no app. 2.000. Mexe no som. Troca de estação até achar um pagodinho antigo, desses que ele ouvia no tempo de banco. Demora um pouco, mas canta junto. Serrote Mariana. Coração quebrado. Aquela merda toda. Num semáforo vê uma moça de moletom vindo com o guarda-chuva quebrado. O reflexo imediato seria travar as portas. Mas dessa vez ele só observa. Olha realmente para ela. O olhar baixa para o celular. Ele tá aberto na tela de aceite de corrida. Próxima corrida. Praça Júlio Prestes. Ele hesita. Depois suspira. E aperta aceitar. Quem será que entra dessa vez? Se essa história te fez pensar, compartilha. Curte o vídeo, se inscreve no canal
e ativa o sininho. A próxima corrida pode ser ainda mais surpreendente.